e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada porque as suas misericórdias se renovaram nessa manhã. Obrigada porque o Senhor trouxe a cada um de nós na tua casa, na nossa casa. Obrigada, Senhor. Obrigada por quem tu és. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe essa manhã que será tão gloriosa na tua presença. Teu Santo Espírito tem liberdade nesse lugar. Seja conosco todo o tempo, Pai. Abençoa o pregador, que ele traga a porção individual para cada um de nós que o Senhor tem para entregar. Obrigada. Obrigada por mais esse dia. Obrigada pela Igreja Gerações e por todas as igrejas do Senhor Jesus. É assim que nós oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Quem nunca falou ainda um versículo aqui em cima? Então vem você primeiro, vem. Vem, Thales. Quem mais? Tem alguém que nunca falou? Pronto? Tá preparado? Tá aqui no coração? Meu Deus, o coração dele, gente, tá? Glória a Deus. Eu sei o que é isso, tá? Pronto? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. É isso aí. Vem. Prepara aí seu coração, hein? Bom dia a todos, glória a Deus. Bendito o homem que acredita no Senhor, cuja confiança é o Senhor. 17. Quanto? Você estava falando para tua irmã? Vai. Bom dia a todos, glória a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem. Lindo. Fica aqui. Você vai terminar, tá bom? Então vai olhando para lá com esse sorriso para todo mundo ficar. Você já ministrar com esse sorriso aí. Você sabia que um sorriso ministra? Vocês sabiam disso? Então olha para a pessoa do seu lado aí. Que silêncio, gente. Pode sorrir alto aí. Vem, Antonella. Bom dia a todos. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e a mão de abençoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu é o homem. Que aquele dia virei escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele, e nunca mais a luz ilumine. Jó 3, 4, 5. Glória a Deus. Vem cá. Beleza. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem escuta Deus no silêncio escutou, né? Glória a Deus. Você está feliz? Hoje é ceia do Senhor. Hoje é ceia do Senhor. Quem não vem há muito tempo, levanta a mão aí.
Pastora, deixa as pessoas. Glória a Deus, pastora, pela sua vida. Mas deixa as pessoas, sabe, vencerem essa timidez. Quem não vem há muito tempo? Há muito tempo? Pastora, por favor, pastora. É o Zequinha. Quem não vem desde o domingo passado? Para mim é muito tempo. Desde o domingo passado? Dani, senta aqui do lado da pastora. Vai ficar, glória a Deus. Para mim, desde o domingo passado é muito tempo. Para você não? Sim ou não? Glória a Deus. Quem está com a gente pela primeira vez? Primeira vez? Bem-vindos, glória a Deus. Que família linda. Quem mais? Tem mais alguém? Primeira vez? O bracinho chega, fica assim, né? Meio, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, essa igreja ama vocês, viu? Se o bracinho não levantava agora, então, né? Tem mais alguém? Tem aí? Tem alguém aí? Cadê? Eita, se a pastora te ver. Hã? Fica quieta aí, pastora. Pode falar seu nome. Vai lá, pastor. Pode ir lá, eu sei que você quer ir lá. Te conheço, pastor. Do lado de cá tem alguém pela primeira vez? Primeira vez? Não? Glória a Deus. Amém. Olha lá, ó. Sabia. Glória a Deus. Cadê? Aonde? Ali? Tem alguém aí pela primeira vez? Glória a Deus pela sua vida, viu? Ei, dá um beijo nela aí pra mim. Diga assim, que bom que você está aqui, diz. Amém. Glória a Deus. Volta, pastora. Estamos em culto. Então levanta aí, dá um abraço na pessoa do seu lado. Pronto, vamos. Dá um abraço aí na pessoa do seu lado. Pode ficar de pé, fique. Dá um abraço na pessoa do seu lado. Diz assim, que bom que você está aqui. Hoje é dia de ceia, de comunhão. Dá um abraço apertado aí, vai. Aí, amém. Glória a Deus. Eita, Jesus. Glória a Deus. Que bom, né? Que nós estamos aqui. A poder no nome de Jesus. Que continuem as curas nesse lugar. Que a gente possa ser mexido e chacoalhado pela palavra do Senhor. Queria que projetasse Mateus capítulo 26, versículo 20. Mateus capítulo 26, versículo 20. Hoje é ceia, e a ceia fala de comunhão, a ceia fala de igreja, a ceia fala de corpo, a ceia fala de pão, a ceia fala de sangue, a ceia fala do poder que há no nome de Jesus, a ceia fala de cura, a ceia fala de perdão, tudo isso no único nome, no único enviado, no único Messias, em Jesus. Quando a gente ceia, quando a gente é chamado para um dia como esse, onde a gente como igreja, naquele tempo, quando Jesus e quando a ceia era feita, e Paulo quando fala isso em 1 Coríntios, ele traz que as pessoas, elas traziam o alimento, elas traziam o pão, elas traziam os alimentos para que a igreja toda ceiasse. E aí quando ele fala da igreja de Corinto, ele fala de uma igreja que não esperava um ao outro, uma igreja que mesmo tendo essa unidade, onde quem tem muito leva muito, quem não tem nada não leva nada. Isso é o mais lindo da igreja, são pessoas totalmente diferentes, pessoas que viveram de modo diferente, pensam diferente, mas em Cristo elas se reúnem, elas se unem.
Isso é a igreja. E quando Paulo fala sobre a ceia do Senhor nesse tempo, ele traz justamente que essas pessoas não estavam discernindo o corpo. Eles não estavam discernindo a igreja, porque eles não esperavam um ao outro. Glória a Deus. Eita. Aleluia. Hã? Não é lindo? Glória a Deus, Luiz e Dali. Que a gente nunca se acostume, viu, Luiz, de te ver, tá bom? Te amo. Aí sim. 18 dias atrás você estava onde, gente? Tem mais? 21, 22. Não tem estudo não. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 5, 15, 20 dias. 20 dias atrás, você estava onde? Tem alguém aí? Você estava aqui 20 dias atrás? Numa terça-feira de madrugada, você estava onde? Estava em casa dormindo? Quem mais estava em casa dormindo? Estavam todos vivos? Todos vivos? O Luiz não. Ei, eu vou repetir. Estávamos todos vivos dormindo em casa. O Luiz não. O Luiz não. E isso é o poder que há no nome de Jesus. A vida eterna, a ressurreição, uma mulher que ora. Culto passado a gente celebrou isso. E a gente nunca, em nome de Jesus, a gente vai se acostumar com isso. Nunca. Estou achando baixo, está baixo? Não, eu estou falando de mim, gente. Ei, tá bom? Uau! Acho que vocês chegaram, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora pegou. A gente não pode se acostumar com isso. Com esse poder que há de curar. De cadeias serem quebradas. Da gente romper com os nossos achismos, com aquilo que nos paralisa. Com a forma como a gente pensava. E a ceia, a comunhão, é para que a gente venha cada vez mais discernindo o corpo, aquilo que Deus está fazendo, através uns dos outros, através das orações, através daquela pessoa que crê mais, que tem uma fé, porque ouve mais, porque Paulo falando aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir as boas novas de Cristo. Teve um testemunho da semana passada, de uma criança dizendo assim, pai, por que esse testemunho que eu escutei, as crianças estavam aqui, gente, e para quem não observou, as crianças estavam paradas ouvindo a Dali contar a terça-feira, a madrugada da terça-feira, onde ela acordou com um ronco estranho e o Luiz estava com o coração parado e ficou assim durante 50 minutos. E aquelas crianças estavam paradas aqui ouvindo um testemunho, uma boa nova sobre Cristo. E olha o poder que tem, não só nos nossos corações, mas nessa geração que está chegando, sendo ensinada no Senhor. Vai ser muito diferente da minha, de mim. Não vou falar da minha. De mim, porque eu com a idade deles, eu não estava num lugar como esse aprendendo sobre Cristo. Eles vão ter aí 4 aulas sobre Jonas. 4 aulas sobre Jonas. Vai ou não vai mexer com eles, saber que um peixe grande, uma baleia Uber, cumpriu um propósito de Deus, amando do Senhor, de pegar uma pessoa que estava indo para o lado errado e levar para o lado certo. Meu Deus, quem não queria uma baleia dessa? Quem não queria ser levado para o lado certo? Porque muitas vezes os nossos pensamentos, a nossa teimosia, a Bíblia é sobre isso, a nossa desobediência, a gente vai caminhando para lados que nem a gente mesmo queria ir. Só que a gente só vai perceber quando a gente chegar lá no final, no resultado. Tem gente colhendo resultado que nunca quis, mas colheu sementes, plantou sementes para isso. Então quando a gente vai entendendo sobre isso, essa criança disse, pai, esse testemunho, isso tudo aí passou no jornal? E o pai falou, não filho, não passou no jornal, foi só lá na igreja. Pai, essas coisas têm que passar no jornal. As pessoas precisam ouvir isso, porque eu falo para os meus amiguinhos sobre Deus, eles não acreditam. Mas se eles ouvissem isso, eles iam acreditar. 9 anos, talvez 10. 9 anos, talvez 10.
Então, glória a Deus. Agora eu estou me ouvindo. Eu tava, enfim. 8 anos, gente, impactados com o poder de Deus. A ressurreição. Um homem morto que agora vive. E não é depois de vida eterna, não, é agora. E quanto a gente está tendo dessa vida em abundância, que é a promessa de Jesus, para que a gente aguarde em esperança, crendo, ouvindo essas boas novas, para que pela fé eu seja alimentado para aguardar e ter essa esperança da vida eterna. E quando a gente vai entendendo o que é e o que Jesus deixou para a gente sobre a ceia do Senhor, sobre a gente se alimentar junto, sobre a gente ser curado junto, sobre a gente poder falar quem nós éramos, quem nós somos, poder frequentar um lugar onde a gente é mexido, confrontado, onde a gente começa a ver os nossos erros. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz sobre a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos corrigir, de nos ensinar. E aí a gente vai, através uns dos outros, o corpo que se reúne como igreja, a gente vai aprendendo sobre esse poder que há no nome de Jesus. Porque foi o sangue de Jesus. O tempo todo, desde o início desse plano perfeito, e a gente vai ver isso, a Bíblia traz para a gente esse conhecimento sobre o sangue. A purificação, o perdão dos pecados. No Velho Testamento, a gente vai ver em Êxodo como é que funcionava. Eram animais sem defeito, que eram entregues, e as pessoas que levavam através do sangue do animal, o cordeiro, o perdão deles era perdoado. O pecado deles era perdoado. E aí eles se colocavam dessa maneira, e cada vez mais eles iam levando animais. Mas existia uma promessa no qual hoje nós estamos vivendo, que Deus, usando Jeremias capítulo 31, a gente também vai ver isso, não coloca agora ainda não, aonde não mais as leis seriam em tábuas, como foi com Moisés. Quando Moisés desce, Êxodo 24, a gente vê Moisés pedindo justamente o sangue desse animal puro, e ele traz e começa a aspergir sobre o livro, sobre aquilo que estava sendo determinado por Deus. Ele também coloca isso sobre as pessoas, o sangue daquele animal, lá em Êxodo. Mas tudo isso era uma sombra daquele cordeiro que João, capítulo 1, versículo 29, ele olhando para Jesus, ele diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E o cordeiro, ele também deveria dar o sangue, porque o projeto é o mesmo, a gente só está numa nova aliança, mas aquilo que foi determinado, escrito, aquilo continua se cumprindo. Só que não era mais sobre um animal no qual eu levava, mas agora sobre uma pessoa no qual eu creio. E aí começa a mudar muito, porque senão, e eu creio que naquele tempo era assim, as pessoas não conseguiam, talvez por isso, esse projeto, talvez não, a certeza do Espírito Santo em nós, para que a gente, buscando o Espírito Santo através do conhecimento da palavra, para que ele possa mudar, para que ele possa trocar, que essa é a profecia de Jeremias capítulo 31, o nosso coração, para que a gente possa entender sobre isso. E a ceia veio justamente para nos mostrar sobre o corpo, sobre o perdão, sobre o sangue e sobre ele, Evangelho de João capítulo 6, quando ele diz que ele é o pão da vida. Se você for ver Êxodo capítulo 25, se eu não me engano, vai trazer também que lá, quando Deus dá o comando do tabernáculo, quando ele dá o comando da Arca da Aliança, ele traz uma mesa de mais ou menos 90 centímetros, coberta de ouro, e a gente vai entendendo a importância da mesa, da ceia. E se você for ver hoje, um dos problemas da sociedade, na minha opinião, é que a gente não senta mais na mesa com os nossos filhos. Esse tempo de comunhão, onde os pais olham para os filhos, onde os pais corrigem os filhos, onde os pais falam: meu filho, e aí, a escola, como é que tá? Meu filho, como é que tá o amiguinho? Como é que tá? Fala, conversa comigo. Relacionamento. Muitos, eu creio, da minha geração, sentavam, e eu, por exemplo, só podia levantar se eu comesse tudo. Era onde os pais muitas vezes nos educavam. Eu lembro que eu escondia coisa debaixo do prato. Tu riu de ti, né? Também deve ter feito isso, amém? Aquele cantinho que você vai chegando o prato pro lado, aquele giló, você pega o garfo assim, joga para fora do prato, depois chega o prato. Alguém fez isso ou só eu? Glória a Deus, tem uns aqui mais, né?
Mas era naquela mesa ali que meu pai olhava e meu pai dizia: ei, filho, o que tem aí debaixo do teu prato? O que você está escondendo aí, filho? O pai está aqui, eu como. Se você não gosta, eu como, me dá aqui. Mas não esconde as coisas, não. A gente era ministrado na mesa. E lá em Êxodo, quando eu vejo isso, e me traz ao coração a importância que Deus colocava naquela mesa, por ela ser de ouro, por ela estar justamente no tabernáculo, por ela fazer parte da presença de Deus, e a Bíblia diz que em cima dessa mesa existiam os pães da presença. Aí eu vou, ando, chego no Novo Testamento, na nova aliança que a gente vive, chego justamente em Jesus, vejo o sangue que precisava e vejo ele dizendo em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Não mudou o projeto, mudou agora a forma, mudou agora a pessoa. Não mais sou eu que levo um animal, mas agora é um que eu creio, um que vai começando a tomar forma dentro de mim, porque a Bíblia chega a dizer, e eu acho isso lindo, que a nossa nova vida está escondida em Cristo. Por isso que quanto mais eu busco conhecer Cristo, mais eu vivo essa novidade de vida. Mais eu entendo sobre a sombra do Velho Testamento para aquilo que é luz, o Novo Testamento. E ele também diz que ele é a luz do mundo. Por isso a gente não precisa mais esconder as coisas, por isso a gente não precisa mais tentar da nossa forma não fazer algo, porque ele vai nos ajudar em todas as coisas. E quando a gente entende isso, eu queria ler para vocês, começando Mateus 26, capítulo 20. O contexto era justamente a última ceia, a última Páscoa, no qual Jesus reunia ali os discípulos, e a Bíblia diz no versículo 20 que ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade. Olha o contexto. Um de vocês vai me trair. Jesus estava com os dele, 3 anos e meio, Jesus andou com essas pessoas, escolheu, chamou, convidou, ministrou, exortou, ensinou. Mas na última ceia, quando ele, estava ali preparado, já sabendo tudo que ia acontecer, ele precisa verbalizar: ei, é a última ceia, e um de vocês vai me trair. 3 anos e meio ministrando sobre a vida de vocês. E um coração continuou escondido. E um coração continuou da forma como ele era. Pastor, mas estava escrito. Estava escrito sim. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que tudo foi escrito para nos ensinar. Então eu tenho que pegar esse contexto, porque é que esse Judas não teve o coração trocado. Porque é que tinha que ter um Judas ali, não só para me ensinar, não só para trazer para a gente a figura justamente de uma situação como essa, onde em uma mesa, na última ceia, com aqueles caras que eram amigos, um não deixou mudar o coração. Um não se colocou para ter o coração trocado. E o contexto da ceia, Jesus veio para fazer o que tinha que ser feito. E a Bíblia diz: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram, um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Precisava se cumprir. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para este homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele o qual o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E aqui a gente vai vendo como a gente está distante daquilo que é realidade, muitas vezes na forma como nós nos enxergamos. Como a gente pensa quem nós somos, como eu ajo. E Judas, quando diz isso, ele diz talvez se escondendo dele mesmo. Porque a intenção, a Bíblia diz que já mora dentro da gente.
a intenção, aquilo que é liberado na forma de legalidade no mundo espiritual, a Bíblia diz que já está no nosso coração, e através dessa legalidade que eu abro, na minha intenção, na minha vontade, aí eu sou tentado. Aí as coisas começam a acontecer, e mesmo eu estando na presença de Jesus, mesmo eu aprendendo de Jesus, o meu coração pode não estar em Jesus. A ceia fala de perdão, de comunhão. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Ele não diz de todos. Prestem atenção ao que lhes digo: não voltarei a beber vinho, até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus ia se entregar. Jesus nunca foi pego, nunca ali foi algo de Roma atrás de Jesus, mas foi a hora certa no qual Jesus, depois de ministrar a ceia, depois de trazer justamente a referência daquilo que ele tinha para a igreja, daquilo que Paulo, quando fala aos Coríntios, ele traz, é para a gente lembrar, fazer isso em memória de mim, Jesus diz. E quando ele fala de fazer isso em memória de mim, a igreja tem que lembrar por que é que nós estamos aqui. A gente está aqui pelo poder do nome que há em Jesus. A gente está aqui por conta unicamente de Jesus. Não teve outra pessoa que foi a essa cruz, não teve outro sangue que nos purificou dos nossos pecados, não teve outro sangue que nos redimiu, não teve outra morte senão a de Jesus, vicária, expiatória, para que a gente hoje pudesse entender e crer, e muitas vezes ser mexido para que a gente venha a crer no nome de Jesus, na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, no pão da vida, no Cordeiro. E quando ele traz dessa maneira, ele traz para a gente lembrar disso, mas é tão profética a ceia, porque hoje nós estamos aqui para ceiar. Então ela fala de passado, de tudo que Jesus fez, ela fala de presente, nós estamos aqui agora crendo nisso e vamos ceiar, mas ela também fala: ei, até aquele dia no qual eu vou ceiar contigo no reino do meu Pai. Então ela é profética também. Jesus traz justamente aquilo que ele era, no qual é passado, é o mesmo que há de vir, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem, e ele traz na figura da ceia, dizendo assim: ei, lembrem o que eu fiz, vivam isso e não esqueçam da promessa. A gente vai estar lá um dia, no reino do nosso Pai. Um casamento que está sendo projetado, as bodas, Jesus vem buscar a noiva, a igreja, e ele traz isso nesse contexto para que a gente entenda justamente esse processo, no qual quando Paulo diz: ei, cuidado, discerne. Vocês precisam discernir o corpo, vocês precisam lembrar um do outro, porque não era o levar as coisas, era o repartir as coisas. Momento algum, o problema de Paulo com a ceia eram os pecados. O discernir, o fazer um autoexame, não é muitas vezes como a gente usa, e também eu entendo isso, porque talvez seja a forma que a gente para pensar é o que a gente está fazendo. Então antes de ceiar, faça um exame. Sim, veja o que você está fazendo, veja as consequências da tua vida, veja como as pessoas estão te vendo. Sim, um autoexame. Mas a gente está falando para discernir quem nós somos como corpo, porque a gente sai daqui e através de uma foto, a gente sai daqui através de uma palavra, a gente sai daqui e as pessoas vão entendendo: ei, ele está frequentando uma igreja. Mas se você não for o bom testemunho, a conta chega para a igreja, não é para você mais. E aí Paulo fala: por isso que tem muitos doentes. Porque se a gente não discernir aquilo no qual a gente faz parte hoje, aí sim a consequência, não só para a igreja, que Jesus vai sustentar ela já existia antes da gente estar aqui. Agora o problema é a gente. O problema é a gente. Porque além de ser profético, além de mexer na minha fé, além de me levar a esse lugar no qual a gente está esperando todos os dias, e olha que coisa mais linda, pode ser hoje, esse dia. E aí ele traz: a gente está discernindo o corpo?
Aonde que estão os nossos olhos? Em eu? Em mim? Onde estão os nossos olhos? Só na minha casa, naquilo que eu estou esperando de Jesus? Ou eu já estou entendendo o corpo, repartir? Ei, o que você está esperando? Em que eu posso orar por você? Diz para mim, qual é a tua luta? Porque levar, eles levavam, não tinha problema. Eles estavam todos, impactados com aquele poder, aquilo que tinha chegado. Mas quando Paulo fala, ele fala, ei, olha para o lado, tem uma dor aí, tem uma luta aí, tem uma dificuldade aí. Muitas vezes da gente para a gente mesmo, para a gente entender o que é o corpo. O que eu faço parte agora? Então a ceia, quando Jesus traz, ele traz esse lado profético, para que a gente continue ajudando um ao outro. Ele traz justamente o que ele já fez para confirmar o nosso chamado, a nossa eleição, aquele projeto que está preparado para aqueles que creem, aqueles que se tornam filhos. Mas a Bíblia fala de um filho que saiu. A Bíblia também fala de ovelhas que escutam a voz do bom pastor. A ceia fala de comunhão, a ceia fala justamente da gente olhar um para o outro, da gente escutar um testemunho, da gente ver como Deus está levantando pessoas com uma fé que talvez eu não tenha. E isso nesse lugar não é para trazer uma inveja em relação ao que ela está vivendo, a forma como ela orou. Se fosse eu, nossa, eu não ia, como é que eu ia? Eu ia entrar em desespero. Gente, eu tive uma experiência com uma mulher de fé. Uma mulher que está sendo transformada assim, com experiências. Mas um dia ela bateu lá em casa, chorando aos prantos. E ela olhava para mim e dizia assim, pastor, eu li lá no Oriente Médio que estão perseguindo os cristãos e aqueles que não negam Cristo, eles matam. Eu falei, é desse jeito. E isso é hoje. E tem gente morrendo simplesmente pelo fato de dizer, o Senhor é o meu Senhor, Deus, Jesus. Não vai negar, não. Você vai morrer, vou. Se você não sabe por que você vai morrer, você nunca vai saber por aquilo que você está vivendo. Nunca. Por isso essa luta toda no dia a dia nosso. Cara, o que eu tenho que fazer? Para onde que eu vou? O que eu quero? Você não consegue encontrar paz. Por quê? Porque você não sabe. Essa esperança, esse lugar que Jesus nos leva, essa ceia lá, as bodas lá com o Pai, a gente não consegue alcançar se não for pela fé. E ela chorava e ela dizia, pastor, eu não tenho essa fé. Eu olhava para ela e falava, como não tem? Tem uns que além de fé tem coragem. Ele acha que não é com ele, ele vem andando assim. É um lugar de passagem, né? Passaram vários aqui hoje, né? Glória a Deus, Túlio, obrigado. Diz que eu não vou ligar agora não, amém? E ela chorava, o coraçãozinho dela apertado, e ela dizia assim, ei, pastor, eu não sei se eu ia negar. Eu não sei se a fé que eu tenho hoje, eu negaria. Eu falei, como assim? Ela falou, eles estão morrendo. Há uma perseguição lá, e quanto mais ela lia, mais ela ficava com o coraçãozinho apertado. E eu dizia, deixa eu te dizer, essa fé para esse momento, quem nos dá é o Senhor. Você nunca vai ter uma fé desse tamanho aqui, se você não for perseguida nesse tanto. São medidas exatamente necessárias para aqueles que estão em Cristo. E quando a gente fala de ceia, a gente fala de relacionamento, de comunhão, da gente estar preparado, porque a Bíblia diz, Paulo escrevendo, ele diz que a tentação ela é humana, mas o escape, aquilo que Deus faz por nós para que a gente vença a tentação, é celestial. Então não existe nada aqui que vai fazer com que a gente venha. Se eu estiver em Cristo, existe a minha fidelidade a Ele, mas também existe o dom da fé que vem do céu para cá, para se unir à minha fidelidade, e aí sim, eu vou dizer, ei, eu sei para onde eu vou, eu não vou negar o nome de Jesus. Mas para isso a gente tem que ser corpo. Quando Jesus institui isso e traz para a gente justamente a ceia, Ele traz para que a gente olhe uns para os outros, assim como Ele vê.
Se eu olhar para alguém que tem defeito, que ainda não está perfeito, eu posso parar e perguntar para mim, será que eu estou? Será que eu tenho justamente essa medida no qual eu vou olhar para o outro e vou ver nele não uma luta, uma pessoa que está aqui para ser transformada, mas alguém que ainda não está pronto? Quem de nós está pronto? Quem de nós está pronto? Aqui não é lugar para os que estão prontos. Aqui é lugar para aqueles que estão em obras. Hoje eu estou forte. Amanhã eu estou fraco. Tem dia que eu acordo, não sei você, mas eu acordo e a minha oração é: Jesus, antes de eu botar o pé no chão, volta. Já orou assim? Não? Vai começar a orar assim? Dei uma oração boa, né? Não dei? Mas para isso tem que estar tudo pronto, né? Para isso tem que estar tudo no lugar. Para isso você tem que estar em paz nesse dia de dizer: Senhor, bora, hã? Combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Então todo esse processo da ceia, do Senhor nos trazer isso, momento algum Ele traz para que a ceia, e um dia outro também, dizendo para mim que não ia ceiar, porque estava numa luta contra algo que para ele, e tinham dito para ele que era pecado. Uau! Vou te dizer como essa igreja pensa. Vou te fazer uma pergunta para você ver como essa igreja pensa. Então essas pessoas que estão ceiando aqui, quando você olha, você acha que elas não têm pecado? Todas as vezes que eu ceiei, vocês olhavam para mim dizendo: nossa, o pastor não tem pecado? Nós estamos lutando contra o pecado. Tem hora que o pecado pega, você... Tem hora que você acorda com um pensamento, você está repreendido em nome de Jesus. Tem hora que não faz assim para você. Levanta, Maurício. Receba o Maurício com uma salva de palmas. Não, a forma como você olha para o pecado, quando você luta contra o pecado, como é que você faz, Maurício? Você vai subir aqui, você faz, amém? Glória a Deus. Só quem quer que o Maurício faça quando ele subir aqui, levanta a mão. Eita, essa igreja eu vou te dizer. Você viu? Todo mundo, Maurício. Mas então não é para isso. A comunhão, a ceia, o corpo unido é para que a gente vença isso. Então não é porque eu estou dessa maneira, a não ser que eu não quero ser transformado. Porque somente em comunhão com Cristo, somente estando na presença de Deus, ouvindo o Senhor, é que eu vou conseguir vencer. Então como é que nesse período, nessa hora onde a gente como corpo, discernindo sim o que é o corpo, não se você está em pecado, mas discernindo o corpo, e aí sim, depois disso você vai falar: ei, mas espera aí, eu tenho umas coisas para alinhar, porque eu sou corpo. Eu tenho umas coisas para me posicionar, porque eu sou corpo. Eu tenho algo para mudar, porque eu sou corpo. Porque se à medida que eu vou cada vez mais caminhando, olhando para o outro, e esquecendo de olhar para mim, deixa eu te dizer, o caminho é outro. E quando ele traz dessa maneira, a gente vai ver lá em Isaías, a forma mais linda do profeta Isaías, 700 anos antes, falando sobre justamente esse corpo, no qual o Senhor nos entrega através do pão. Isaías capítulo 53, coloca para a gente aí. Ele diz assim: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? 700 anos antes de Jesus. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Olha que projeto. Ele envia Jesus, e um dia eu mastigando esse versículo, eu falei: Jesus veio de uma maneira que ninguém olhando para ele seria atraído, porque a gente precisava era ouvir e crer. Por isso que Isaías começa dizendo: quem creu na mensagem? Quem é que se coloca justamente para dizer: ei, eu preciso disso, eu preciso desse sangue, eu preciso desse corpo, eu preciso de alguém
para me purificar. Eu preciso de alguém para cuidar dos meus pensamentos. Eu preciso de alguém para me ajudar, para caminhar comigo. E aí a gente entende Jesus sendo o caminho, a palavra, a lâmpada. E Isaías, ele traz dessa maneira. Não tinha nada que nos chamasse a atenção, nada que nos atraísse. Aí ele diz: foi desprezado, rejeitado, homem de dores. Se você pegar uma geração de 40 anos, a gente está falando de 20 gerações atrás. 20 gerações atrás. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou para si. As nossas enfermidades que ele tomou para si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos em seu sofrimento, era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Ei, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Olha o que a gente cantou aqui hoje, olha o que a gente louvou aqui hoje. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido, obrigado, mortalmente, por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, olha o profético, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Isso já aconteceu. E aconteceu por nós. Se a gente está nesse lugar hoje é porque, quando Isaías dizia, ele estava dizendo sobre nós. Ele estava dizendo de um Jesus que através do sangue dele, do nome dele, através de levar as nossas culpas, através de pagar pelos nossos pecados, a gente pudesse hoje ter vida, a gente pudesse hoje ser livre para dizer não para o pecado. Sem Jesus a gente estava desviado, sem Jesus a gente não tinha, porque andávamos sobre os nossos próprios desejos, os nossos caminhos. Mas a ceia, o sangue, o pão, ele traz justamente esse processo no qual ele vai trazendo o corpo, para que a gente, discernindo o corpo, a gente possa ceiar junto. Quando ele fala sobre o sangue, 1 João, coloca para mim, 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade.
Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então essa comunhão no qual o Senhor nos deixou, coloca para mim Efésios capítulo 1, versículo 22, ele traz justamente a ceia, a comunhão, o discernimento do corpo, para que ele, justamente como cabeça de tudo isso, ele nos desse esse comando, para que a gente cuidasse um do outro, para que a gente não desistisse um do outro. Tem pessoas difíceis, gente? Tem demais. Qual é o único lugar que a gente não desiste dessas pessoas como não desistiram de mim? Qual é? Porque se é na tua empresa, você manda embora. Se é na tua casa, você manda embora. Por N fatores. Pastor, mas aí eu vou ter que ficar com todo mundo lá dentro? Concorda que não tem jeito? Por quê? Porque a igreja é que tem jeito. A gente pode vir para cá, é público. É público e é para todos. Mas a gente precisa discernir o corpo para que a gente entenda que mesmo sendo público, existem membros nela que vão receber os visitantes e nós precisamos estar discernindo o corpo para que a gente possa ser um bom testemunho. Senão, qual é a diferença desse lugar? Qual é a diferença da gente chegar aqui e escutar um testemunho que você não escuta no jornal, como a criança disse? Qual é a diferença da gente vir para cá? Hoje na reunião estava uma alegria, 9 da manhã, todo mundo chegando, morrendo de alegria para servir, para preparar, olhar banheiro, olhar água, olhar tudo aqui. E hoje ainda teve uma situação incrível. Um entrou no banheiro para organizar o banheiro, para ver se o banheiro estava pronto, tudo direitinho. De repente eu estou tá. Quando cheguei lá, que foi? Tô preso, pastor. Falei, tá o quê? Tô preso, pastor. Tá preso aonde, filho? Você é livre. Hoje é dia de ceia, Jesus nos libertou. Pastor, a porta não abre. Falei, a porta não abre? Sai daí, eu tô querendo. Me ajuda, me ajuda. Coisas que acontecem antes do culto. Mexe dali, mexe de cá, passa umas ferramentas para ele, creia, vamos orar, a porta cai. Tem coisa que o Senhor faz, tem coisa que o Senhor não faz. Falei, filho, já que não deu para abrir, deixa eu te dizer, seu celular está aí, tá. Abre a Bíblia, vai ler aí. Vamos ver o que Deus quer com isso. Cadeias quebrar. Mas a porta era da igreja, não podia quebrar a porta. E aí liga daqui, liga dali, acha um chaveiro, o chaveiro vem. E quando abre a porta, você precisa de ver o sorriso desse cara sendo liberto do banheiro. E por que a gente não sorri, não entra nessa alegria quando a gente entende que a gente foi liberto do pecado? Porque é que as coisas que os nossos olhos enxergam tem muito mais força do que aquilo que é para a gente ter por fé, gente. Quando Jesus traz isso, e a igreja vem fazendo isso há anos, há 2000 anos, se reunindo, agora não mais cada um trazendo um alimento, eu posso trazer 5 pães, eu não posso trazer nenhum, vem a si mesmo. Agora não, a igreja tomou essa responsabilidade, mas tem um que levanta, tem um que vai na padaria, tem um que compra um pão de batata, aqui é um pão de batata. Branquinho. Parte 300 pedacinhos de pães, tem um que faz isso. E aí prepara tudo, outro compra o kit de ceia, o cálice, o suco de uva, tudo preparado. Para quê? Porque agora a gente não precisa trazer mais, a igreja como corpo, ela oferece isso. Para que a gente justamente entre nesse processo onde o pão, onde o sangue, onde o corpo, onde o suco, vai representando isso. E quando ele diz em Efésios, ele fala, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. Foi Cristo que nos deixou isso.
Foi o Senhor através da ceia, e quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele fala, o Senhor me deu isso, Deus me deu essa ordem, eu aprendi do Senhor. E aí ele traz isso como a igreja. E aí diz assim a palavra, a autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. 23. E a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas as partes. Então não sou eu que venho encher a igreja, não é você que vem encher a igreja, pelo contrário, a gente vem para cá vazio para que o Senhor nos encha. A gente vem vazio para que a palavra venha iluminar aquilo que está errado, para que na ceia a gente venha discernir o corpo de Cristo, olhar um para o outro, e a gente vai fazer isso hoje. Não vocês que estão na mesma casa, mas outro do corpo. A gente faz isso de vez em quando, vamos fazer mais. De chamar um que você não conhece, como você chama? Glória a Deus, tem poucos aqui que eu não conheço. Eu já te conheço? Me perdoa, é porque está muito escuro. Como é o seu nome? Rosana. Você teve semana passada? Você mora em Goiânia. Mas eu já te vi, né? Eu lembro. Pessoas que a gente não está no dia a dia. Discernir o corpo é olhar, ela está aqui hoje, Deus trouxe ela aqui hoje. Virar para ela, você que está aí, que não conhece, olhar para a pessoa do seu lado, como você chama? Eu quero orar por você, o que é que você está precisando? O que você está esperando de Deus? Está entendendo que isso não é mais somente a minha vida, quando a gente está como corpo, não é mais a minha vida que importa, não é mais aquilo que eu quero que importa? Discernir o corpo, quando... Coloca para mim João, capítulo 6, versículo 35. Olha como Jesus traz. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, a gente está indo a Jesus, nunca mais terá fome. Se a gente entender que nós estamos aqui por um homem, Jesus, a gente está aqui por conta do sangue de Jesus, a gente está aqui por conta de um alimento, o pão da vida que é Jesus, mas ele nos une na cabeça que é ele, no corpo que é a igreja. E é dentro desse processo que eu me coloco para ser processado. É nesse lugar que a gente encontra justamente para que cadeias venham a ser quebradas, para que pensamentos, sofismas, quantos de nós chegava ou chega aqui e pensa de um jeito? Quantos pensamentos nossos, gente, já caiu por terra? Quantos? Se você voltou é porque está caindo por terra alguns pensamentos teus. Então discernir o corpo é trazer justamente para a gente, dizendo assim, ei, eu encontrei um pão, eu encontrei um alimento que não é esse pão da padaria, mas um pão da vida eterna, um pão que faz milagres, um pão que muda corações. E quando Jesus traz isso, ele fala, eu sou esse pão. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Puxa um pouquinho, vai no 28, para a gente pegar esse contexto. 28. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? As pessoas chegam dizendo assim, pastor, eu também quero realizar isso, pastor, eu também quero servir, pastor, eu também quero... Glória a Deus, isso não é humano. Só que aí a gente precisa, discernindo o corpo, saber como eu vou ser usado. Você vai ser usado para a igreja, você não vem fazer a sua vontade aqui dentro. Aonde é que a igreja está precisando de ti? Sabe uma coisa interessante? Deus tem me incomodado. Um dia, e é interessante como tudo vai se conectando, tem um projeto aí, coloca para mim, Geração nas Ruas. Quem viu umas cestas básicas ali na entrada? Glória a Deus. Preste mais atenção por onde você anda, amém? Cestas básicas ali na entrada. A gente vai começar esse mês um projeto novo chamado Geração nas Ruas. A igreja se preparou, a igreja se consolidou, alguns líderes, a gente estabeleceu algumas formas e agora a igreja vai sair daqui. Deus levantou o Rafa, fica de pé, Rafa, por favor. Lica também, sem você, Rafa não é nada. Deus enviou esse casal, eles nem sabiam desse projeto, tudo fica no forno das orações,
quando Deus levantou esse casal para visitar umas clínicas, e quando eu vi, o Rafa já estava sendo levantado por Deus para ministrar nessas clínicas, que era justamente o projeto do Geração nas Ruas, onde a gente vai levar alimento para orfanato, a gente vai levar alimento para asilo, a gente vai levar alimento para clínica de reabilitação. Geração nas Ruas já vai ser uma novidade dessa igreja. Mas para isso tudo existe um bastidor, para isso tudo a gente vai discernindo e falando: Senhor, você vai levantar quem? Senhor. Não adianta a pessoa chegar muitas vezes dizendo: ei, eu quero isso. Quer? Ok. Vamos ver se Deus confirma tudo isso. Assim como muitas coisas já aconteceram aqui, como o próprio Geração Pipoca, aonde Deus levantou e trouxe justamente aqui Luiz e Dali de uma outra forma, porque ele ouviu Deus. Ele ouviu Deus. Quem estava aqui escutou aquele testemunho, viu a fé do Luiz. Quando ele chegou e disse assim: pastor, Deus tem falado comigo isso, isso e isso. Não faz sentido nenhum, mas para a igreja faz. E quando eu olhei, eu falei: o que é isso, Luiz? Deus mandou eu comprar uma pipoqueira para a igreja. Você tinha fé para trazer isso para o pastor? Você tinha fé para trazer isso para o pastor? Só que ele trouxe. E eu falei: Luiz, deixa eu te dizer, a gente está orando por um Geração Pipoca, onde a gente vai assistir filmes bíblicos, onde quando terminar o filme a gente senta, a gente começa a conversar o que Deus... E eu já vi gente sendo curada em muito pouco tempo através desse projeto. Mas concorda que diante daquilo que ele viveu, Deus falou: agora eu posso contar contigo. E se eu posso contar contigo, você está preparado? E eu não sei nem se ele respondeu que sim. Deus falou: vai ter uma madrugada que eu vou ter um encontro contigo. E assim como aquela carta onde o peruá precisa pipocar, estourar para virar pipoca, Luiz, me permita ser uma das pipocas mais lindas que essa igreja já viu. Deus confiou em ti a ponto de fazer isso. E o que ele teve com Deus a gente ainda não sabe. Aos pouquinhos, Paulo falando aos Coríntios, ele diz que de glória em glória, está entendendo a ceia, o corpo, o discernimento? De glória em glória. Eu cheguei assim, agora eu já não estou assim. Eu cheguei assado, agora eu já não estou assado. A gente vai sendo transformado, tendo experiências com Deus reais. Isso é que vai mudando o nosso coração. Porque de Êxodo, lá onde traz justamente o sangue, onde traz o pão da presença, agora a presença é Jesus, o pão da vida. O sangue é o sangue de Cristo, não é mais o do animal, do cordeiro, sem defeito. É do homem sem pecado, Jesus Cristo. Mas o lugar que Ele quer nos levar é justamente esse lugar de purificação, esse lugar onde a gente cuida um do outro, esse lugar através do qual a gente vê experiências como essa e passa a crer. Tem jeito para a gente. Tem jeito para a gente. O que falta no mundo, gente? Esperança. Crianças de 12 anos, de 11 anos, que não têm esperança. Sabe o que elas sabem da vida? Sabe o que elas sabem da vida? Nada. Nada. Só que um dia eu falava muito dessa geração, e Deus falou: quem é que criou essa geração? A semente dessa geração são os pais. A semente dessa geração são os pais. Uma geração que não quer casar. Não quer casar por quê? Porque olha para os pais e vê um bom casamento. É isso que eu quero para mim. Olha que alegria, meu pai e minha mãe. Ou o que vê? Para não querer casar? Então discernir o corpo é a gente parar para pensar quem a gente tem sido, é parar para a gente pensar, olhar para o outro e saber que cada um de nós está numa luta, muitas vezes a gente com a gente mesmo. No crer, na mudança de pensamento, na mudança de atitudes. Porque se a gente continuar da mesma maneira, deixa eu te dizer, a igreja está caminhando. A igreja está indo, está avançando. Jesus vai voltar. Por isso profético, onde eu sentarei com vocês. Por isso a gente pisca um para o outro e começa a cantar uma canção. As gerações vão ser arrebatadas, a igreja vai ser arrebatada, a sua casa vai ser arrebatada. Mas será que a gente já está com esse coração para ser arrebatado? 6:28.
Nós também queremos realizar essas obras, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Jesus diz assim: ei, se acalma, ei, quieta. O início de tudo, para que tudo seja formado, para que cada um esteja no lugar certo, assim como Jesus foi enviado, nós temos uma missão, um propósito. E Ele diz: é isso, a única obra. Creiam naquele que Ele enviou. Estava falando dele. 30. Eles responderam: se deseja que creiamos, Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná do deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Olha o pão, olha a ceia. Já tinha essa comunhão. O que Deus quer de nós é um relacionamento, não só um com Ele, porque a gente vai entender relacionamento, assim como João 17, capítulo 21. Ele diz: Senhor Pai, assim como nós somos um, que a gente seja um com eles. Moisés lhe deu de comer pão do céu. 32. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. Olha o projeto: é meu Pai, continua sendo, quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. 33. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 34. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Então Jesus chama o tempo todo, não só esses homens que andavam com eles, mas também a gente, para que a gente possa se unir nesse processo, nesse relacionamento, nessa comunhão. 1 Coríntios 10, versículo 16, Igor. Existe algo preparado, existe uma ceia, existe uma mesa, existe um sangue que nos purifica. Quando abençoamos o cálice da mesa, não participamos do sangue de Cristo. E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo. Feche seus olhos. Não quero te levar agora a um lugar para você ver os seus erros, ver os seus pecados. Antes eu quero te levar para discernir o corpo. Eu quero te levar para que você entenda o teu chamado, a tua eleição como filho, como irmãos. Que misericórdia é essa que nos alcança a ponto da gente não ter misericórdia? Que perdão é esse que nos alcança, que não nos dá o suficiente para perdoar? Discernir o corpo é muito mais para que a gente enxergue o filho que nós somos, porque na mesa nós já estamos. Na mesa nós já estamos. O filho pródigo, quando sai, eu creio que ele não entendeu o que é estar à mesa. Discernir o corpo é olhar para o outro. Discernir o corpo é saber que nós estamos aqui simplesmente pelo fato do Pai ter entregue Jesus no nosso lugar. Quanto eu amo o Senhor, quanto eu me dedico ao Senhor. Enquanto ainda tiver no nosso coração uma comparação no corpo, enquanto ainda tiver no nosso coração um desejo não como igreja, um desejo não como o todo, é esse discernimento que a gente precisa ter para que a gente possa cear. Não é sobre pecados, porque se fosse sem pecados não existia ceia. É a comunhão, é estar em Cristo.
que nós somos fortalecidos para vencer todas as coisas. E aí eu vou te dizer que as cadeias vão quebrar. Aí eu vou te dizer que as cadeias vão quebrar. Pode ficar com os olhos fechados. Eu quero que você escute essa promessa que Deus deu sobre essa nova aliança, sobre esse corpo, não mais animais como o Êxodo, não os pães da presença no tabernáculo, mas Jesus como pão e o sangue dele para nos redimir. Jeremias traz isso no capítulo 31. E eu queria orar com você. Jesus, que essa palavra repouse sobre os nossos corações, Jesus. Que nós possamos, Jesus, alcançar esse lugar dessa nova aliança, alcançar esse lugar de ceia, essa mesa, Jesus, que tanto importa para Ti, Jesus. Um lugar de comunhão, um lugar onde o Senhor nos olha nos olhos, um lugar onde o Senhor tem liberdade de dizer sobre os nossos escondidos, um lugar onde a gente não consegue se esconder. Nós estamos sentados diante de Ti, Jesus. Nós estamos à Tua mesa. Que o Senhor tenha sempre liberdade, Jesus, para nos instruir. Porque a Tua palavra diz que está chegando o dia, e eu creio que esse dia já chegou nas nossas vidas, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, todos nós. Depois daqueles dias, o dia chegou. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Jesus, que nós tenhamos todo o conhecimento na nossa mente, mas que o Senhor escreva no nosso coração o que é a Tua igreja, quem nós somos como corpo, como uma unidade, como o templo do Teu Espírito, Jesus. A Tua palavra diz que dessa maneira Tu serás o nosso Deus e nós seremos o Teu povo. A Tua palavra diz que não será necessário ensinar os vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, aleluia, isso é a ceia, dos mais humildes até os mais importantes, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Que essa palavra, Senhor, encontre os nossos corações nessa manhã, que a gente venha discernir, que a gente possa, Senhor, nos colocar como igreja, para que todos os Teus propósitos se cumpram, para que tudo aquilo que nós temos como nosso se torne Teus. Que não existe ninguém andando, que não exista ninguém andando mais sozinho nesse lugar. Pelo contrário, Jesus, que a gente possa ter um ombro sempre ao nosso lado. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Tanto que eu trabalhei, Nos ajuda, Jesus. tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor,
tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia? Você pode ficar de pé, por favor? Vamos escutar de pé? Coloca a mão no seu coração. Escute esse louvor. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Escute isso. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que eu sou aceito por ti. Carrego o nome da família.